Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Banco de Dados. Na última aula, a gente estudou uma das operações que eu considero uma das principais dentro da linguagem SQL, no caso de consultas, que é a operação de junção, tá certo? Porque na grande maioria das consultas, a gente vai precisar envolver mais de uma tabela, tá certo? E aí o que é que acontece? Para a gente associar essas tabelas, a operação que a gente viu lá na álgebra relacional, que é capaz de fazer isso, é a operação de junção, tá certo? Bom, então só para a gente fazer uma revisão da operação de junção, então vamos fazer essa consulta aqui, ó, no banco de dados lojas. Listar o nome das filiais que venderam itens de fornecedores localizados na cidade de São Paulo. Então aqui, ó, eu quero o nome de filial, tá certo? Mas que venderam produtos, tá certo? De fornecedores localizados na cidade de São Paulo. Essa consulta é bem interessante pelo seguinte: se a gente for olhar para o diagrama relacional que vocês devem ter construído, tá certo? Vamos aqui dar uma olhada nesse diagrama relacional. Pronto. Então aqui eu estou com o diagrama relacional do banco de dados lojas, tá certo? E o que é que acontece? Eu quero o nome das filiais, ou seja, nome de filiais está na tabela filial, tá certo? Então está aqui na tabela filiais. Então quero o nome dessas filiais, tá certo? Mas que tiveram itens vendidos por fornecedores que estão localizados na cidade de São Paulo. Para eu saber quais são os fornecedores que estão localizados na cidade de São Paulo, eu vou precisar de quê? De vir a fornecedores. Então eu tenho que associar essas duas tabelas aqui, fornecedores e filiais. Só que para eu conseguir isso, eu tenho que percorrer aqui caminho fornecedores, a estoque, histórico, vendedores e filiais. Só dessa forma eu vou conseguir associar essas duas tabelas, fornecedores e filiais. Então, isso aqui, fornecedores e estoque, é porque eu implementei essa chave estrangeira em estoque, referenciando a chave primária de fornecedores, tá certo? Porque caso contrário, se eu não tivesse essa chave estrangeira, eu teria que passar por vendas também. Bom, mas vamos considerar a forma como eu projetei o diagrama relacional. Outra coisa importante, pessoal, para vocês construírem consultas sobre o banco de dados, é fundamental vocês terem sempre em mente o diagrama relacional. Não adianta vocês especificarem consulta sem vocês olharem para o diagrama relacional. Então, vocês viram que aqui que eu montei a estratégia de elaboração de minha consulta olhando para o modelo relacional. Então, qual foi a estratégia que eu montei aqui? Ó? Eu sei que eu quero o nome de filial, ou seja, nome de filial é um atributo que está nessa tabela filiais, tá certo? Que tiveram itens vendidos por fornecedores localizados na cidade de São Paulo. A cidade onde o fornecedor está localizado está na tabela fornecedores. Então eu teria que associar essas duas tabelas. E não existe nenhuma forma de associar essas duas tabelas por uma junção, por exemplo. Então, diretamente. Então eu tenho que fazer o quê? Um caminho que comece em fornecedores, passe por estoque, venha para o estoque, para histórico, para vendedores e chega em filiais. Ou o contrário, né? Filiais, vendedores, histórico, estoque e fornecedores. Então aqui eu vou ter uma junção de uma tabela, duas, três, quatro, cinco tabelas. Então, para eu executar essa consulta, eu tenho que fazer uma junção de 5 tabelas. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, é importante ficar claro para vocês que o diagrama relacional, se eu for fazer um paralelo com engenharia civil, o diagrama relacional seria a planta baixa da obra a ser construída, né, do edifício ou da casa. Então, só posso construir a casa, que seria a minha consulta, o processo de construção, se eu olhar para a planta baixa. Então, para eu executar uma consulta sobre um banco de dados, eu tenho que olhar para o diagrama relacional, para saber como é que as tabelas estão relacionadas e onde estão localizados os atributos que eu quero,
que eu desejo, tá certo? Então, isso é fundamental que vocês tenham em mente. Então, vamos lá. Então, eu quero, vou executar aqui a consulta. Então, eu quero aqui, como eu tenho populado aqui meu banco de lojas, tá certo? Então, eu vou o quê? Vou executar uma consulta. Então, eu vou querer, na minha projeção, certo? Que atributo? Então, vamos lá. É o nome da filial, não é isso? Vamos voltar aqui na nossa especificação da consulta. Então, aqui eu quero o nome das filiais. Então, só quero o nome da filial. Então, é a minha projeção aqui da minha cláusula select, vai ser o quê? O nome da filial. Como eu tenho o atributo nome repetido em várias dessas tabelas que a gente vai caminhar, então eu vou criar um alias para a tabela filiais e já vou especificar aqui, tá certo? Que vou criar um alias FI para a tabela filiais, tá certo? Então vou colocar aqui na consulta já o FI ponto, o atributo, que é o atributo nome. Então aqui vou dizendo que eu quero o atributo nome dessa tabela que vai ter esse alias, tá certo? Então vamos lá. From. Então, como eu disse, eu vou ter que ter uma junção ou saindo de fornecedores chegando em filiais ou de filiais chegando em fornecedores. Não interessa a ordem que vocês vão escolher, porque quem define a ordem de execução da junção é o próprio processador de consultas do SQL Server. Então vamos lá. Então, a minha junção vai ser filiais, vendedores, histórico, estoque, estoque e fornecedores. Vamos lá. Não sei o que saiu aqui. Fornecedores. Pronto. Bom, eu vou colocar logo o alias. Então, os fornecedores vai ser F, de estoque vai ser E, de histórico o alias vai ser H, de vendedores V, e de filiais, como eu tinha colocado lá na projeção, eu vou colocar F, certo? Bom, então deixa eu só aumentar aqui a tela para vocês verem todas as tabelas envolvidas nessa junção. Então aqui, mesmo assim, é muita tabela envolvida na junção. Deixa eu colocar mais, tentar aumentar mais um pouquinho. Então, tem lá, junção de filiais, vendedores, histórico, estoque e fornecedores, tá certo? Que é exatamente o caminho que a gente tinha identificado que a gente deveria seguir, que é o caminho aqui. Então aqui eu vou sair de filiais, fazendo junção com vendedores, junção com histórico, junção com estoque e junção com fornecedores. Então essa é a ideia da nossa estratégia definida para executar essa consulta. Bom, então coloquei o from, né? Mas eu preciso especificar quem? A condição de junção entre essas tabelas, é isso? Então eu quero o quê? A junção de filiais e vendedores a junção de filiais e vendedores, tá certo? Eu vou ter o quê? O atributo fi.code, tá certo? Porque eu tenho que usar o alias, porque lá na tabela fornecedor tem um atributo code e na tabela estoque também tem um atributo code, ele tem que identificar de que tabela eu estou pegando esse atributo. Então, o código da filial tem que ser igual ao quê? O atributo, que eu acho que é lotação aqui em vendedores, deixa eu só confirmar.
Então, na minha tabela vendedores, eu tenho o atributo código fio. Então, na realidade, é o atributo código fio, que é o código da filial que ele está lotado. Então, como esse atributo tem nome único, não precisaria colocar o alias, tá certo? Mas, por questão de manutenção, às vezes é interessante, por quê? Porque eu já sei de onde está vindo esse atributo. Então, eu vou colocar aqui o v.código fio, tá certo? Bom, a outra condição agora vai ser entre a junção de vendedores e histórico. Então, a condição de junção de vendedores histórico vai ser o quê? Matrícula do vendedor ser igual o atributo matr vem lá de histórico, tá certo? Mais uma vez, eu não preciso colocar o alias, vou até deixar assim para vocês perceberem isso. Por quê? Porque o nome aqui desses atributos são únicos nas tabelas. Vamos lá. Aí tenho agora a junção entre histórico e filiais. Desculpa, histórico e estoque. Deixa eu só... vamos lá. Então vamos botar end. O atributo que está lá em histórico é código item, tá certo? Tem que ser igual ao quê? Ao atributo .code, que é a chave primária na tabela estoque. Aqui eu preciso botar o alias. Por quê? Exatamente porque eu não, eu tenho um atributo code em filiais, tá certo? E tenho o atributo code em estoque. Então aqui, opa, tá, o end está repetido aqui, deixa eu só tirar esse end aqui. Então aqui, código item igual a ecode, tá certo? And agora a condição de junção de estoque com histórico, com fornecedores. Então, eu acho que o atributo, vou só checar aqui, é code for, que está lá em estoque, tá certo? Igual o atributo f.code, tá certo? Que é o alias que eu criei para fornecedores. Vamos ver aqui na tabela estoque, tá certo? Filiais, fornecedores, histórico, vendedores. Deixa eu ver aqui. Estoque está aqui em cima. Tabela estoque. Então, code for, o nome do atributo, que é o código do fornecedor, que é chave estrangeira aqui em fornecedor, em estoque, referenciando fornecedor, tá certo? Bom, tô achando que aqui tem algum espaço. Bom, então aqui eu tenho a junção já especificada com suas condições de junção definidas, tá certo? Mas eu tenho uma operação de seleção ainda, que é o quê? A cidade, o atributo cidade lá de fornecedor tem que ser igual a São Paulo, tá certo? Então vou aqui na tabela fornecedores, então o atributo é o atributo CID, tá certo? Então, como esse atributo é único aqui nesse banco de dados, eu não preciso, nessas tabelas que eu vou usar, eu não preciso me preocupar. Então, eu vou botar CID, like, como eu não sei, tá certo? Se o S tá maiúsculo ou minúsculo, tá certo? No banco de dados, né? Eu vou fazer o seguinte, eu quero um string que ele comece com um caractere qualquer, tá certo?
O A, eu não sei se tem til, então eu vou botar um outro underscore, mas tem que terminar com O, tá certo? E eu vou dizer que eu não sei se o P de Paulo está em maiúsculo, tá certo? Então eu vou colocar aqui underscore e colocar aqui o resto do substring, tá certo? Então aqui, eu quero que a cidade seja o quê? Seja um string que comece com qualquer caractere, tem um segundo caractere qualquer, depois tem um O, obrigatoriamente, depois tem um espaço, depois tem um caractere qualquer e depois termina com substring algo, tá certo? Então, vamos executar essa consulta aqui. Ele está dando um erro. Atributo code field, vendedores. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. A sintaxe no SQL é terrível. Pode ser uma vírgula. Vendedores. O atributo está code field. Tabela vendedores. Vamos ver aqui. Pessoal, desculpa. Eu estou no banco de dados errado. É o banco de dados lojas que eu quero, que é o que eu estou trabalhando. Pronto. Então aqui. Agora vai resolver o problema. Então vamos executar essa consulta. MATR, deve ser MATR vende. Deixa eu ver aqui. Vendedores. Vendedores é histórico, na realidade, que eu quero. MATR vende, tá certo? Então, por isso que ele chiou que o atributo não existe. Então, isso é uma verificação semântica que ele faz, que ele sabe que esse atributo não tá definido na tabela. Então, vamos lá, MATR vende. Beleza. Então, vamos executar. Seed. Por que ele está reclamando do seed? Vamos ver aqui. Tabela fornecedores. Fornecedores. Alguém? Deve ser, sabe por quê? Porque deve ter outra tabela com atributo seed. Deixa eu ver aqui em filiais. Pronto, exatamente, por isso que ele está chiando. Então, vocês estão vendo que, em função de erros de sintaxe, a gente tem que ter o esquema também na cabeça, para saber o nome correto desse atributo. Como tem dois atributos seed em duas tabelas diferentes, eu tenho que dizer de que tabela é esse atributo seed. Então, é da tabela fornecedores, tá certo? Então, fica f.seed. É até bom esses erros ocorrerem para vocês se habituarem de como podem resolver esses erros. Vamos lá executar novamente essa consulta. Pronto. Então, filiais que tiveram vendas, tá certo? De produtos com de fornecedores localizados na cidade de São Paulo, são essas filiais aqui. Mucuripe, Pici e Praia do Presídio. Então vocês estão percebendo que apareceu aqui a repetição de Mucuripe. Por quê? Porque tiveram mais, deve ter havido duas vendas dessa filial, tá certo? Com produtos de fornecedores da cidade de São Paulo. Por isso que ele está aparecendo mais de uma vez. Se eu quero que ele apareça só uma vez, o que é que eu vou fazer? Vou usar o distinct, o nome da filial, tá certo? E aí vai deixar de existir a repetição, tá certo? Então, a consulta mais correta para a gente representar a necessidade do usuário de enxergar o nome das filiais que tiveram produtos vendidos por fornecedores, que venderam produtos de fornecedores localizados na cidade de São Paulo, tá certo? Seria essa consulta aqui. Então, select string f
fi.nome, tá certo? A junção de quase todas as tabelas do banco de dados, filiais, vendedores, histórico, estoque, fornecedores, tá certo? Tem aqui as condições de junção especificada e aqui eu tenho quem? A condição de seleção, é que o fornecedor tem que estar localizado na cidade de São Paulo, tá certo? Então essa é a ideia que está por trás da operação de junção. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Então, outra observação importante, pessoal, é que vocês façam essas atividades que eu tenho passado para vocês, tá certo? Porque só assim vocês vão aprender a linguagem SQL, tá certo? Especificando consultas. Então, vamos lá agora para a gente ver novos operadores da linguagem SQL. Pronto. Então, agora a gente vai ver o operador de união, que a ideia é muito semelhante de quando a gente falou de união na álgebra relacional, tá certo? Ou seja, eu vou fazer a união, tá certo? Eu preciso de tabelas compatíveis, tá certo? O operador é union, tá certo? Quando eu coloco só union, ele retira repetições da união, tá certo? Se eu quero que apareça também repetições, eu coloco union all, tá certo? Então, nesse caso, vão aparecer repetições. Então, sei lá, uma consulta maluca aqui, eu quero o nome de todas as filiais e o nome de todos os vendedores. Vamos aqui no SQL Server, certo? Bom, se eu for fazer simplesmente, então vou abrir outra aba. Bom, se eu for fazer simplesmente, ó, select asterisco from filiais, então eu quero o nome de todas as filiais e o nome de todos os vendedores. Ou vamos tentar fazer uma união de filiais com vendedores, para vocês verem que as tabelas precisam ser compatíveis aqui na linguagem SQL. E union select asterisco from vendedores, tá certo? Bom, então se eu for executar esse comando, ele vai dar um erro, porque as tabelas não são compatíveis. Então vou precisar de quê? Eu quero o atributo nomes de filiais, tá certo? Outra coisa, as duas tabelas têm atributo nome iguais, né? Como eu estou usando o union, tá certo? Não tem problema vocês deixarem só o atributo aqui, ó, nome e atributo nome aqui em vendedores. E vou executar as consultas. Pronto. Então aqui, se eu tivesse filiais, alguma filial igual o nome de um vendedor, então apareceria uma repetição aqui. Mas aqui eu não estou vendo nenhuma repetição, porque não tem vendedor com o mesmo nome de uma filial, tá certo? Então, essa é a ideia da operação de união. As tabelas têm que estar compatíveis. Se eu não quero que apareça repetições, eu uso só union. Se eu quero que apareça repetições, union all. Esqueci de mostrar aqui o seguinte. Na realidade, vamos botar o union all para ver se tem repetições, porque com o union ele eliminaria as repetições, mas realmente não tem. Union all, tá certo? Então vou executar. Então aqui, mesma coisa, tá certo? Aqui, pessoal, essa repetição aqui é da tabela vendedores, tá certo? Por quê? Porque na tabela vendedores existem dois vendedores diferentes, com matrícula diferente, com esse nome Yami, tá certo? Então, foi por isso que tem essa repetição. Se eu colocar union aqui, então vamos lá. Então coloquei só union. Ele tirou, deixa eu ver, tem o Yami aqui embaixo. Ele tirou a repetição, mas é preocupante porque ele tirou a repetição que existe na mesma tabela, não é em função da união, tá certo?
de qualquer forma ele tirou a, a repetição, tá certo? Então vamos ao próximo operador. Então o nosso próximo operador é o operador de interseção, tá certo? Novamente, as tabelas têm que ser compatíveis, igual lá na álgebra relacional, tá certo? O operador é intersect, tá certo? E vai retornar a interseção entre duas tabelas, tá certo? E ele sempre traz 100 repetições. E o operador de diferença também tem que ser com tabelas compatíveis, né? O operador é o except, tá certo? Para a diferença. Então vai trazer a diferença entre duas tabelas e também sempre traz 100 repetições, tá certo? Bom, então vamos imaginar que eu quero a matrícula dos vendedores que não possuem vendas, né? Então eu quero saber quem são os vendedores que não têm vendas. Então vamos olhar aqui novamente o diagrama relacional. Vocês já viram aqui como é que seria a consulta, mas eu quero que vocês olhem aqui para o diagrama relacional. Pronto. Eu quero saber a matrícula dos vendedores que não possuem vendas, tá certo? Então, aqui eu tenho a matrícula, na tabela vendedores, eu tenho a matrícula de todos os vendedores da minha loja, tá certo? E desse conjunto, eu quero tirar quem? Os vendedores, quero que só apareçam os vendedores que não fizeram venda. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o atributo matrícula de todos os vendedores, tá certo? E vou fazer uma diferença com o quê? Com o atributo MATR-VENDE da tabela histórica. Porque quem não teve venda vai aparecer nessa consulta, que é uma consulta de diferença, tá certo? Então vamos ver se isso acontece mesmo aqui no SQL Server. Então vocês estão vendo que sempre para montar a estratégia da consulta, eu estou usando o diagrama relacional. Então vamos lá. Então eu quero a matrícula dos vendedores, tá certo? Que não tiveram vendas. Opa, vendedores. Então, matrícula foram vendedores. Aqui o operador é o operador de diferença, no caso é o except, tá certo? From, aí eu quero tirar quem? O atributo MATR-VENDE. MATR-VENDE da tabela histórico. Então agora, tá certo? Vou executar a consulta. E aqui eu tenho a matrícula dos vendedores que não fizeram nenhuma venda, tá certo? Então, o 45, 133, 777 não fizeram, vamos pegar aqui o 45, tá certo? E vamos fazer o seguinte, aqui eu vou nessa aba aqui, vou pegar aqui select vou pegar o select distinct MATR-VENDE from histórico. Então essa consulta vai me trazer todos os vendedores que fizeram venda, já que eles estão na tabela histórica é porque eles fizeram vendas. E eu botei o distinct para eu não ver se o vendedor que fez muitas vendas vai aparecer várias vezes. Então eu quero que apareça uma vez a matrícula do vendedor que fez venda. Então vamos aqui, ó. Então, por exemplo, 45 não está aqui, tá certo? O 133 também não está aqui, tá certo? Então, realmente esses vendedores aqui não tem venda alguma, tá certo? Então essa é a ideia do operador except. Então, só para deixar claro também aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Eu vou tirar o distinct daqui para vocês verem que vai existir repetição. Porque um vendedor pode ter feito várias vendas. Então aqui, ó. Então, ó, o 3 aqui se repetindo, o 7, tá certo? Então, se eu quero ver só uma vez a matrícula, eu não quero ver repetições, então eu uso aqui o que? O distinct.
Então, eu também já alertei vocês que em muitas consultas, principalmente consultas mais complexas, que a gente tem que usar o grupo BY, vou já mostrar isso para vocês, e vou querer algum contador, o distinct vai ser muito importante. Então, vamos lá. Bom, aí o inverso dessa consulta aqui. Então, aqui eu tenho os vendedores que não tiveram vendas. E agora eu quero a matrícula dos vendedores que tiveram vendas. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ao invés do accept, eu vou botar o quê? O intersect. Porque eu quero saber quem foram os vendedores, tá certo? Eu poderia botar só aquela consulta lá em histórico, mas é só para exemplificar a ideia do intersect, tá certo? Então, eu vou pegar a interseção da tabela vendedores com a tabela histórico, mas essa interseção tem que ser o quê? O valor do atributo MATR de vendedores com MATR vende de histórico. Então, vamos executar essa consulta. Então, aqui eu tenho os vendedores 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 99 foram os que realizaram vendas, tá certo? Então, essa é a ideia do intersect. Então, vamos lá. Então, aí no slide já tem até a consulta, que é bom para vocês testarem, tá certo? Bom, aqui, tá certo? Nessas duas consultas, eu quero listar o código dos fornecedores que não tiveram vendas, tá certo? E quero listar a matrícula de vendedores que não venderam produtos de fornecedores de São Paulo, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Só sincronizar aqui, pessoal, só um instantinho. Então, eu vou fazer com vocês agora essa consulta, a primeira consulta, tá certo? Vou listar o código dos fornecedores que não tiveram vendas. E eu quero fazer isso usando os operadores union, intersect ou accept. Então, como eu quero identificar fornecedores que não tiveram vendas, então aqui a gente aplica o quê? É a diferença, tá certo? Então, que diferença vai ser essa? Ó? Vamos mais uma vez olhar aqui o diagrama relacional. Então, aqui, se a gente olhar para o diagrama relacional, tá certo? O que é que eu quero? Eu quero o nome de fornecedor, o código do fornecedor, tá certo? Que está aqui na tabela fornecedor, mas que esse fornecedor não teve nenhuma venda. Então, eu vou ter que o quê? Fazer um accept da tabela fornecedores com o quê? Com o resultado da junção de estoque com histórico. Tá certo? Porque se o vendedor não tem venda, né? Então nenhum item do estoque dele foi vendido. Por isso que eu vou fazer essa junção aqui de estoque com histórico. Então vamos lá. Então a estratégia que a gente montou aqui no diagrama relacional foi o quê? Eu vou querer o código do fornecedor, então, o código dos fornecedores. Bom, a gente definiu como estratégia que vai ser o accept. Só que agora vou fazer o quê? Uma junção aqui, pegando o quê? Ó? Eu tenho o atributo code for lá em estoque, tá certo? Então vou querer que retorne o code for, tá certo? From histórico estoque, que a gente vai fazer a junção, tá certo? A condição de junção vai ser o quê? O código do item, é isso? Que está em estoque, ser igual ao atributo code item que está em histórico, tá certo? Então aqui eu não preciso botar alias, já que eles têm nomes diferentes, tá certo? Pronto.
Então aqui, essa junção vai me trazer quem? Todos os fornecedores que tiveram estoque. Ou que tiveram vendas, desculpa. Todos os fornecedores que tiveram vendas. Quando eu fizer essa diferença aqui, vai me trazer quem? Os fornecedores que não tiveram vendas. Tá certo? Então vamos executar essa consulta. Então, esses dois fornecedores aqui, 998 e 999, não tiveram vendas. Tá certo? Para checar isso, vamos fazer o seguinte. Select distinct. Aqui eu teria, vamos fazer o seguinte. É só executar essa consulta aqui. Então, vamos aqui. Então, essa consulta vai me trazer quem teve venda, tá certo? Qual código fornecedor que teve venda, tá certo? Então, essa aqui está dizendo que foi o 998 e o 999. Então, aqui eles não poderiam aparecer no resultado dessa consulta. Ó, como tem essas repetições aqui do código fornecedor, para facilitar a vida da gente, a gente bota o quê? Distinct. Tá certo? Então vamos lá, vai facilitar a vida da gente. Então agora, ó, eu não tenho o fornecedor 998 nem o 99 aqui, nessa junção. Por quê? Porque aqueles fornecedores não tiveram nenhuma venda de seus itens, tá certo? Então, essa nossa consulta aqui, ela está correta, tá certo? Bom, então, peço que vocês façam a outra consulta, que é também interessante, para vocês consolidarem o conhecimento. Aqui é interessante, né, essas duas consultas, que vocês vão tanto estar trabalhando com a junção, tá certo? E com o operador de accept. Aqui eu quero, na segunda, listar a matrícula de vendedores que não venderam produtos de fornecedores de São Paulo. Então, para vocês montarem essa consulta, vocês vão precisar de quê? Olhar para o diagrama relacional, tá certo? Por quê? Porque a cidade do fornecedor está lá na tabela fornecedores, tá certo? E você quer saber a matrícula do vendedor que não vendeu nenhum produto, que não vendeu produtos de fornecedores que estão localizados na cidade de São Paulo, certo? Então vocês têm que olhar para o diagrama relacional e montar a estratégia de construção da consulta, tá certo? Então façam isso, que no próximo encontro semanal a gente vai discutir se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? É uma consulta bem interessante para vocês fazerem. Então recomendo que realmente façam, tá certo? Bom, um outro operador interessante é o order by, que é para ordenar o resultado da consulta, tá certo? Bom, então o comando order by, tá certo? A coluna que aparece na projeção, então eu vou ordenar o resultado da consulta a partir de uma coluna que aparece na projeção da consulta, tá certo? E posso definir se a ordem é ascendente ou descendente, tá certo? Decrescente, tá certo? Se a ordem é crescente ou decrescente, tá certo? É que você fica tentando fazer a tradução literal do inglês, então é crescente e decrescente, tá certo? E aí eu posso ordenar por quantas colunas eu quiser, tá certo? O default, se você não colocar nada, order by, o nome da coluna, ele vai pegar por ordem crescente, tá certo? Então, por exemplo, listar vendedores ordenados por salário na ordem decrescente de salário, né? E por nome na ordem crescente. Então, vamos lá. Aqui eu não preciso de junção, né? Porque salário está na tabela vendedores. Então, vamos aqui no SQL. Então, select. Vamos colocar só o nome do vendedor e o salário dele, que facilita a gente avaliar a consulta. Então, from vendedores, tá certo? Como eu disse, eu quero isso ordenado. Order by salário, só que salário é na ordem decrescente, tá certo?
Então, tenho que botar aqui o desk, porque senão vai pegar default como a crescente. E dentro de salário, ele vai ordenar por nome. E nome vai ser por ordem crescente. Aí eu não preciso colocar nada, tá certo? Pode colocar por questão de facilidade em ler o código, tá certo? Mas é o default crescente. Vamos deixar assim para vocês perceberem isso. Pronto. Então aqui, ó. Eu tenho aqui, esses dois salários são iguais. São os maiores salários da empresa. Vocês podem perceber isso. Como eles são iguais, qual foi o critério que ele colocou para botar alguém na frente? Foi o quê? A ordem crescente de nome. Primeiro vem o J, depois vem o S. Tá certo? Então aqui o vendedor que tem esse salário enorme aqui, não deve ter venda, por isso que está aqui com o nome de Sem Futuro, tá certo? E aí a ideia foi essa. Então aqui, quem tem mais salário repetido... pronto, aqui ó, salário 3.000, né? 3.000, pronto. Tem o José, é um outro empregado, José, que tem matrícula diferente, e Natália. E botou primeiro quem? O J, tá certo? Esse 1950, 14, tá certo? Ó, 1950, 14. Então, tem dois empregados com o mesmo nome, que eu já falei, que é esse amigo com matrículas diferentes, tá certo? Dois vendedores e tem o mesmo salário. Como o nome são idênticos, aí ele não tem critério algum para diferenciar, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, seria só isso. Tá bom? Então, um comando simples, um operador simples, né, de ordenação, e que ajuda muito, né, em muitas consultas. Né? Então, ele é necessário para muitas consultas. Bom, então vamos continuar aqui. Então, foi a consulta que a gente executou agora, tá certo? E aí agora a gente vai começar a estudar as funções agregadas, né? Muito semelhante à ideia lá da álgebra relacional, quando a gente estudou essas funções agregadas na álgebra relacional. Então, muitas consultas, né, precisam dessas funções agregadas, tá certo? E elas são um recurso poderoso da linguagem SQL. Bom, então as funções agregadas são funções aplicadas sobre uma coleção de valores, tá certo? Ou seja, de colunas do banco de dados e retornam um escalar. Isso é importante, pessoal, vocês perceberem o seguinte, que a única consulta na linguagem SQL que não retorna uma tabela é a consulta que tem uma função agregada, tá certo? Então, a ideia de função, eu passo um parâmetro, a função, qual é o parâmetro que eu quero, tá certo? Seria a coluna, e a função retorna um valor, tá certo? Então, o resultado de uma consulta que tem uma função agregada vai retornar o quê? Um escalar, tá certo? E aí eu tenho que funções agregadas, somatório dos valores de uma coleção, que é o sum, tem o AVG, que é a média dos valores de uma coleção, tem o max, que é o maior valor de uma coleção, tem o min, que é o menor valor de uma coleção, tá certo? O count, né? Ele retorna o número de elementos de uma coleção. Então, se eu pensar em termos de conjunto, o count seria a cardinalidade daquele conjunto. Quantos elementos naquele conjunto, tá certo? Tá certo? Bom, qual é a sintaxe das funções agregadas? Então, aqui eu tenho o nome da função, sum, avg, count. Posso usar distinct, nome da coluna, tá certo? Que eu vou pegar, vou aplicar aquela função só os valores distintos. Então, se eu botar distinct salário, eu tenho dois salários 2.000 e eu vou pegar o somatório. Como eu botei o distinct, ele soma esse 2.000 só uma vez, tá certo? Então, tem que ter cuidado com o uso de distinct aqui. O all, ele pega as repetições, mas isso aqui é o default, não precisa vocês se preocupar, tá certo? Importante, muito importante. Eu não posso usar uma função agregada na cláusula where, certo? Então, eu não posso colocar where salário maior do que AVG alguma coisa. Eu só vou poder fazer isso se eu tiver uma subconsulta, e isso a gente vai ver mais na frente. Então, eu não posso aplicar diretamente uma função agregada na cláusula where, tá certo? E não é permitido
o uso de função composta. Então, não existe esse conceito de o somatório de médias, tá certo? Então, não existe isso. Se eu precisar de alguma coisa nesse sentido, eu vou precisar utilizar do recurso de subconsultas que a gente ainda vai começar a estudar, tá certo? Bom, então vamos lá. Se eu quero encontrar o número de vendedores lotados na filial Recife, tá certo? Bom, para eu construir essa consulta, né, vocês estão vendo aqui, mais uma vez eu vou olhar aqui, vou voltar aqui para o diagrama relacional. Então eu quero a quantidade de vendedores, tá certo? Que estão lotados na filial de nome Recife. Então eu preciso ter uma junção entre o que? Vendedores e filiais, tá certo? Então vocês têm que olhar para o diagrama relacional para conseguir especificar, né, a consulta, né, construir a consulta. Então eu quero o quê? A quantidade de vendedores, tá certo? Então vou botar aqui. Quantidade, então vai ser count, tá certo? Por enquanto, eu não vou botar se é distinct um atributo ou se é asterisco. Eu vou botar aqui parênteses vai dar erro, mas tudo bem. Então, from filiais vendedores, tá certo? Condição de junção, que é o quê? O código da filial, né, que é o atributo code, igual ao código code field, que é o atributo que especifica qual filial que o vendedor está lotado. Code field. Pronto. Bom, só que eu só quero filiais, né, que estejam localizados na cidade de Recife. Então, end, tá certo? O atributo seed, que é a cidade onde está localizada a filial, tá certo? Seja o quê? Igual Recife, tá certo? Então aqui, vocês estão vendo que eu estou fazendo uma operação de casamento de string, mas usando o igual. Por quê? Porque como eu sei qual é como é que está o string, a cidade lá na tabela, então não preciso me preocupar se Recife está com R maiúsculo ou R minúsculo, tá certo? Bom, então aqui vamos colocar, vamos fazer o seguinte, vamos executar a consulta sem o count. Está dizendo que não tem nenhum código igual ao código fio. Será que não tem ninguém em Recife? É mais provável. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou ver aqui. Select asterisco from filiais. Saber que tuplas tem lá em filiais. Não tem nenhuma cidade de Recife, realmente. Tem Fortaleza. Vamos lá. Então vou mudar isso aqui de Recife para Fortaleza. Pronto. Então mudei para Fortaleza. Então vamos executar essa consulta. Bom, então nessa consulta aqui, ó, o que vocês podem observar, por exemplo, quem está na cidade de Fortaleza são os vendedores 99, 9.999, 11, 9, 999, 37, 7977. Aqui tanto faz eu colocar um select, count asterisco, tá certo? Então vamos lá. Se eu botar o select count asterisco. Então vocês estão vendo que existem quantos vendedores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vendedores lotados em Fortaleza. Então vamos botar aqui o count asterisco. Então vai trazer quantos elementos tem nesse conjunto, né? Bom, ele trouxe 8. Se eu colocar aqui
distinct matrícula, ele vai me trazer também 8. Então, para essa consulta específica, tanto faz usar o count asterisco como o count distinct matrícula, tá certo? Bom, em termos de performance, isso não muda nada, isso muda com relação ao resultado da consulta, tá certo? Se eu tivesse repetições, né, aparecesse o mesmo vendedor 2 vezes na consulta, na junção, aí eu teria que botar o distinct, senão minha contagem estaria errada, tá certo? Então, esse uso da função count, tá certo? É muito importante a experiência de vocês, para vocês saberem quando preciso realmente do distinct e quando não precisa. Tá certo? Então vão existir consultas que vocês realmente precisam usar o distinct, porque senão a consulta está com o resultado incorreto. Tá certo? Bom, deixa eu ver aqui qual era a próxima consulta. Encontre o montante da folha de pagamento da empresa. Isso aqui é muito fácil, né? Que é o soma do salário, tá certo? E aqui é interessante essa última consulta aqui, é o seguinte, eu quero o salário médio pago pela empresa. Então vamos lá. Então vou aqui. Select como é média, então salário, AVG salário, tá certo? From vendedores. From vendedores. Bom, e vou executar essa consulta. Então aqui vocês veem que está me dando a média, mas está me dando a média retornando o quê? 6 casas decimais. E isso não vai me interessar. Então vou o quê? Usar o cast, como já mostrei para vocês, tá certo? Para que apareçam só o quê? 2 casas decimais. Então cast, AVG salário, aí coloca aqui yes, decimal. Vamos botar aqui para não ter problema de truncamento 9, com 2 casas decimais. Vamos lá. Pronto. E vamos executar essa consulta. Esqueci de fechar o parênteses aqui do cast. Pronto. Pronto. E agora ele aparece o mesmo resultado, só que o quê? Com arredondamento, porque eu estou mostrando 2 casas decimais. Não sei se aqui, ó, se tirar o cast, era 00 alguma coisa, ele fez um arredondamento para 0,1. Tá certo? Então, o cast aqui é só para facilitar a visualização do resultado. Eu não quero saber essa média com 4 casas decimais, porque o salário só tem 2 casas decimais, tá certo? Então, é mais nesse sentido de vocês aprenderem de como usar essa função cast, tá certo? Que ela muda a especificação do tipo de dados do atributo em tempo de execução da consulta. Vamos lá. Bom, a gente viu essas 3 consultas, são consultas simples, tá certo? Aqui, ó, esses 2 desafios. Encontre o número de vendedores que venderam itens de fornecedores localizados na cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, ó, uma consulta desse tipo aqui, eu vou precisar o quê? Olhar para o diagrama relacional para ver o seguinte, ó, cidade do fornecedor está lá na tabela fornecedor. E eu quero ver a quantidade de vendedores que venderam produtos desse fornecedor localizado em São Paulo, dos fornecedores localizados em São Paulo. Então, eu vou precisar de uma junção de vendedores com histórico, com estoque e fornecedores, tá certo? E aí aplicar o que? O count, tá certo? Essa segunda aqui também é interessante, ó. Encontra a quantidade de itens vendidos que são fornecidos por fornecedores localizados na cidade de Sobral. Então aqui eu vou pegar um sum do atributo QTDE que está lá na tabela histórico, tá certo? E aí tem que fazer a junção de histórico com estoque e com fornecedor, porque a cidade do fornecedor está lá em fornecedores, tá certo? Então tentem executar essas 2 consultas para a gente discutir na próxima aula, tá certo? No próximo encontro. Bom, o próximo operador, que é esse de group by, tá certo? Eu vou deixar para a próxima aula, que é outro muito, muito importante, né? Que vocês vão utilizar bastante, tá certo? Então, aí as consultas começam a ficar um pouco mais complexas.
porque eu vou começar a agrupar dados, né? Resultado da consulta, dados do resultado da consulta. Depois posso aplicar, inclusive, filtro a esses grupos, que é a cláusula having, tá certo? Então, eu vou deixar para a gente estudar esse operador na próxima aula. Mais uma vez, comecem a praticar essas atividades que eu tenho pedido para vocês, porque caso contrário, vocês não vão aprender a linguagem SQL. E vocês estão percebendo que ao passar das aulas, aumenta a complexidade das consultas, tá certo? Então vão ter consultas que realmente exigem conhecimento muito bom de SQL, por exemplo. Eu vou tentar ver aqui uma consulta aqui. Ó. Por exemplo, essa consulta aqui, ó, listar empregados com salários maior ou igual à média salarial de pelo menos uma filial da empresa. Tá certo? Aqui é uma consulta um pouco mais complexa que a gente vai aprender, mas para isso é importante que vocês venham praticando todos esses operadores que a gente está vendo até agora. Tá certo? Então, pratiquem para que vocês não tenham muita dificuldade depois. Tá certo? Então, por hoje seria isso, tá certo? E na próxima aula a gente continua com o operador Group By. Cuidem-se, pessoal.